Boa noite, internautas que acompanham o sistema de comunicação da TV em Foco dos Vales. Eu sou Rosilene Ávila, estarei com vocês aqui agora conversando com o prefeito Beto, com a secretária de Saúde, a senhora Maria Geralda, com o tenente Barbosa, comandante da Polícia Militar de Sabinópolis, e nós vamos conversar aqui um pouco sobre esse novo momento que nós estamos vivendo agora, essa nova onda da pandemia do coronavírus. O prefeito Beto vai falar aqui com a gente um pouco sobre o que ele espera, né, da população nesse momento, sobre o que ele espera com relação aos pontos-chave do decreto que foi publicado no último dia 18 de março, o decreto que impõe aí novas restrições à circulação de pessoas. Vamos ver aí o porquê, qual o motivo, por que tem que restringir a circulação de pessoas, por que não pode ficar tanta gente andando, aglomerando. Vamos retomar essa fala que tem sido dita aí há tanto tempo, né? Há mais de um ano. Vamos retomar aqui o que precisamos fazer para conter esse avanço que está cada dia aí mais grave, né? Tomando aí formas que nós não esperamos, não devíamos esperar por isso. Vimos que na última semana vamos recapitular aqui um pouco. Na última semana nós tivemos a microrregião de Guanhães entrando aí na onda roxa, de acordo com os critérios do Minas Consciente. O Minas Consciente, o cálculo do Minas Consciente leva em consideração o número de contágio, né, o número de pessoas contaminadas, em relação ao número de leitos disponíveis. Nós temos aqui na nossa região apenas um hospital, o Hospital Regional Imaculada Conceição. E esse hospital, a última fala do diretor do hospital, a última notícia que nós temos é que esse hospital está com a sua capacidade esgotada, com a sua capacidade de atendimento Covid-19 esgotada. Tínhamos aí então uma fila de espera já, né? Tínhamos 2 pacientes aguardando a liberação de um leito de UTI. Nós não queremos, esperamos que não precisemos passar por essa situação de pessoas doentes, precisando de atendimento médico e sem ter essa oportunidade. Por isso nós chamamos aqui, e agradeço desde já a disponibilidade do prefeito Beto, da secretária Maria Geralda, do tenente Barbosa, para conversar um pouco com vocês, conosco, né, com a população de Sabinópolis, conversar um pouco sobre o que fazer daqui para frente, o que se espera da população daqui para frente, quais os critérios que são levados em conta na hora do decreto, né, de produzir, de criar aí o decreto que estamos vivenciando nesse momento. Então, para começar, eu vou chamar aqui o prefeito Beto e peço a ele que fale. Eu vou sair, vou deixar que ele fale. Eu peço que ele fale aqui com vocês o que ele espera da população de Sabinópolis nesse momento. Também peço que ele toque em pontos-chave do decreto 18 de março, decreto 1511 de 18 de março, que é o que nós estamos vivendo aqui em Sabinópolis. E pedimos também que colocamos para o senhor Beto a demanda da população, especialmente dos comerciantes, a angústia dos comerciantes em relação a esse novo decreto, o que se espera, né, daqui para frente, como é que os comerciantes devem agir e como é que a gente pode sair disso o mais rápido possível. Eu chamo aqui o prefeito Beto, peço que ele se sente aqui, eu vou sair e ele vai falar com vocês agora. Boa noite a todos os internautas que nos assistem. Boa noite, Rose, Cacau, Tenente Barbosa aqui conosco, nossa secretária de Saúde, Maria Geralda aqui conosco. E eu já inicio a minha fala agradecendo a todos os profissionais de saúde, não apenas os profissionais de saúde, Polícia Militar, e aqui está o Tenente Barbosa,
tem nos ajudado muito, quando eu falo tem nos ajudado, tem ajudado a população de Sabinópolis muito. Fica o meu agradecimento, Tenente Barbosa, ao senhor e a todos os seus comandados aqui de Sabinópolis, a nossa secretária Maria Geralda, também Maria Geralda, o agradecimento aqui em nome do povo de Sabinópolis por tudo que vocês têm feito por nossa comunidade. Nós sabemos que todos vocês têm se desdobrado e estão exaustos. E aí também os nossos profissionais de saúde estão exaustos, e fica aqui o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento por todo esse esforço. Na verdade, nós estamos em uma situação bastante crítica, né? O país inteiro passa por essa situação. Infelizmente, nossos governantes, especialmente o governo federal e o governo estadual também, eu penso que teriam que ter tomado algumas medidas mais enérgicas no ano passado, não o fizeram, e hoje nós somos obrigados a tomar tais medidas, né? A pandemia, a Covid-19, o coronavírus, é um vírus que ataca principalmente o sistema respiratório. Isso nos coloca assim, mais alertas ainda, porque nós daqui a pouco estaremos entrando no inverno, e esse tipo de vírus ele se multiplica mais rapidamente, ele se transmite mais rapidamente no inverno. Isso foi visto no ano passado, né, exatamente quando nos aproximamos do inverno, houve um aumento no número de casos, então isso nos assusta um pouco. O número de casos cresce a cada dia no país, o número de mortes cresce a cada dia no país, nós já estamos aí na faixa de 3.000 mortes por dia, então é uma situação que nos assusta muito. Os nossos hospitais, especialmente o hospital regional, que se localiza em Guanhães, está com sua capacidade saturada, completamente esgotada. Nós já conversamos diariamente com o hospital e com os prefeitos da região e com outras autoridades aqui. Nós e o pessoal do hospital nos diz, né, que há inclusive uma possibilidade de faltar equipamentos básicos, como por exemplo o kit intubação. Então, nós sabemos que quando o paciente ele fica muito grave, ele tem que ser intubado, porque senão ele não resiste. Então nós já corremos esse risco de faltar esse tipo de equipamento no nosso hospital. O diretor do hospital já nos alertou sobre isso, né? Então é uma situação de colapso do sistema de saúde, não apenas o sistema público de saúde. O sistema privado de saúde também está em colapso. Então, o que nós temos, o que nós podemos fazer para minimizar essa situação? Existem basicamente duas situações que nós precisamos atacar, que nós precisamos providenciar, que nós temos como agir, duas estratégias principais. A primeira é a vacinação. Quando eu digo que lá atrás não tomaram providências, porque no ano passado havia vacinas disponíveis no mercado mundial. Infelizmente, não compramos essa vacina lá atrás, no ano passado. Quando eu falo nós, o governo federal poderia ter feito isso, porque existe um plano nacional de imunização, que é de responsabilidade do governo federal. Infelizmente, não compramos essa vacina no ano passado. Hoje, ela é escassa no mercado mundial. Então, nós estamos vendo um esforço hoje do governo para comprar essa vacina, mas ela é escassa e nós só teremos vacinação em massa, imunização em massa da nossa população, eu acredito que só a partir do segundo semestre, infelizmente. Estamos vacinando já a nossa população, mas de uma maneira bastante precária, bastante incipiente, né? Imunizando as pessoas mais vulneráveis, mas ainda a uma velocidade insuficiente para que a gente saia rapidamente dessa situação. Então a vacinação seria uma estratégia. Os prefeitos, eles estão mobilizados também no sentido de conseguir comprar a vacina, o que é muito difícil, porque realmente está faltando.
nós já participamos, inclusive encaminhamos um projeto de lei para a Câmara essa semana, nos autorizando a participar de um consórcio de municípios no sentido de tentar adquirir a vacina, né? O que, repito, não é fácil, não é simples, porque falta vacina no mercado mundial, né? Então nós estamos nos esforçando nesse sentido. O que for possível fazer para adquirir a vacina, nós vamos fazer, embora eu reconheço aqui publicamente que é difícil adquirir essa vacina, é difícil pelos municípios. Então, o que nos resta fazer, se nós não temos a vacina e se a grande estratégia, as duas grandes estratégias são a imunização e o isolamento social? Claro que nós não estamos descartando aqui aquelas medidas também que previnem, como o uso de máscara, né? E também a higienização com frequência das mãos. Mas o isolamento social é o que garante realmente a prevenção da doença, já que nós não podemos contar com a imunização em massa. Então nós precisamos muito de praticar o isolamento social. Para isso, para praticar o isolamento social, nós temos que tomar medidas duras. E aí a Rose citou aqui o decreto que nós publicamos nessa semana e que é o mais rigoroso de uma sequência de vários decretos que nós temos publicado, né? Esse decreto, ele prevê, inclusive, o fechamento, Rose, é muito triste isso, né? O fechamento das nossas praças, o fechamento de vários comércios, né? A ideia é manter apenas aqueles comércios essenciais mesmo, e nós vamos ser cada dia mais rigorosos nesse sentido, porque eu não quero ver a nossa população morrendo na porta dos hospitais por falta de socorro, porque nós não temos condição de socorrer a nossa população nesse momento. Então nós temos que, infelizmente, enfrentar essa situação, enfrentar esse fechamento das praças, que é muito triste. As praças, elas são construídas, elas são áreas de convivência, elas são construídas para as pessoas se sentirem bem nas praças, para que as pessoas possam se relacionar nas praças, possam se encontrar. E, infelizmente, hoje nós temos que fechar as nossas praças. Nós temos que fechar, que restringir muito a atividade comercial. Nós não somos insensíveis ao comércio, à atividade econômica, ao desemprego especialmente, mas é uma situação que exige isso. E aí eu aproveito para agradecer também a maioria da nossa população que entende essa situação. Há uma minoria que, infelizmente, não entende a gravidade da situação e que às vezes torna mais difícil o nosso trabalho. A grande maioria entende e nós temos visto isso, nós temos visto que a grande maioria da população nos apoia nesse sentido. Fica aqui o nosso agradecimento e nós pedimos cada vez mais esse apoio às nossas equipes de fiscais, à nossa equipe de profissionais de saúde, enfim, todas as ações que nós estamos tomando agora, fazendo agora, são no sentido de preservar a vida da nossa população. Então eu quero deixar isso muito claro e gostaria muito de pedir o apoio da nossa população neste sentido. Um outro aspecto muito importante, Rose, é que nós temos um grupo, a micro-região de saúde de Guanhães, é composta por 9 municípios, cujos prefeitos se reúnem rotineiramente, diariamente. Hoje eu já tive uma reunião com os prefeitos, né? Os secretários de saúde muitas vezes participam dessas reuniões, e essas decisões em relação aos decretos que nós estamos publicando são decisões tomadas de forma colegiada, né? De forma que todos possam opinar sobre as medidas. E quando a gente faz um decreto, quando as decisões elas são regionais, isso facilita, né? Faz com que a nossa população, essas medidas sejam mais eficientes, porque nós temos as nossas cidades vizinhas também praticando as mesmas ações que nós aqui em Sabinópolis. Então isso nos fortalece bastante, né? Tem sido um diálogo extremamente
produtivo com os gestores, com os prefeitos de nossa região. Esse decreto dessa semana, que foi bastante rigoroso e que previa, inclusive, o fechamento dos supermercados ao sábado, não aqui em Sabinópolis, né? Mas na região. Nós não fizemos isso aqui em Sabinópolis, eu quero deixar isso claro também. Várias outras cidades fizeram isso. Isso foi um ponto de divergência que nós achamos melhor deixar para decidir na semana que vem. Mas vários municípios fecharam os supermercados a partir de amanhã, ou melhor, vão fechar os supermercados nos finais de semana. Eu entendi que sexta-feira ou quinta-feira, que foi o dia que nós publicamos o decreto, se a gente fizesse isso, fechasse os supermercados no sábado também, no domingo e no sábado, sem um prazo maior para avisar isso para a nossa população, nós poderíamos causar uma aglomeração hoje, sexta-feira, e na segunda-feira, porque muitas pessoas não teriam como se programarem, fazerem as suas compras, que normalmente acontece no sábado, então poderiam concentrar essas compras na sexta-feira e na segunda-feira. Mas já estou alertando aqui que é possível que no próximo final de semana nossos supermercados não funcionem. Se os nossos índices continuarem subindo, nós vamos ser mais restritivos. Nós temos que ter a coragem de ser mais restritivos, porque nós precisamos preservar a vida do nosso povo. Então, é possível que no próximo final de semana, já estou alertando aqui, não é uma ameaça, mas se continuar, a situação continuar se agravando, como vem se agravando, é possível que a gente restrinja o funcionamento dos supermercados no próximo final de semana, né? É importante dizer isso porque é bom que a população, eu não estou falando isso para criar um alarmismo na nossa população, para sair comprando, fazendo estoques em suas casas de alimentos, não é isso, mas que se programem durante a semana para não causar essa aglomeração nos finais de semana, na sexta e na segunda-feira especialmente. Então é possível que a gente restrinja cada vez mais. Nós pedimos que a população evite sair à rua. Todas as nossas medidas são nesse sentido. É muito importante que as pessoas fiquem em casa. O isolamento social, ele prevê exatamente isso. Quanto mais eficiente formos no sentido de manter a nossa população em casa, mais rapidamente nós sairemos dessa situação, mais rapidamente nós poderemos voltar à normalidade aqui em nossa cidade, aqui em nossa região, no nosso estado, no nosso país, né? Então, nós fazemos aqui esse apelo para que as pessoas evitem sair de casa. Por favor, não saiam de casa. Nós estamos também tomando medidas no sentido de auxiliar a nossa população. Nós sabemos das necessidades, especialmente a população mais carente. Nós queremos tomar medidas no sentido, por exemplo, de não cortar a água da nossa população. Nós queremos tomar medidas no sentido de reduzir juros, multas dos impostos que têm que ser pagos na prefeitura. Nós estamos nos articulando, isso tem sido feito, os prefeitos têm agido nesse sentido, nos articulando com os nossos deputados para que se agilize o pagamento do auxílio emergencial, que deve ser pago, deve ser iniciado no mês de abril. Então, nós queremos que a nossa população também fique aliviada. Nós estamos tomando medidas, isso foi discutido nesta semana, inclusive com a participação da gerente da Caixa, né, da agência da Caixa Econômica Federal em Guanhães. A Caixa é o agente bancário responsável pelo pagamento do auxílio emergencial. Então nós tivemos uma reunião com ela, todos os prefeitos, com a gerente, no sentido de evitar aglomerações no momento em que for receber o auxílio emergencial. Sabemos que não é fácil, sabemos que as pessoas ficam ansiosas, querem receber logo o auxílio emergencial, e aí é uma tendência de se aglomerarem. Estamos preocupados com isso, estamos agindo. Então, fica aqui mais uma vez o nosso apelo. Nós precisamos do apoio
dos comerciantes, nós precisamos do apoio de toda a população de Sabinópolis. É muito grave a situação, repito que estamos fazendo isso sempre pensando em evitar mortes trágicas que podem acontecer se a nossa população não nos apoiar e não entender a gravidade do momento em que estamos passando. Tá? Estamos trabalhando muito, vamos continuar trabalhando, mas precisamos muito do apoio da nossa população. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado mais uma vez, Tenente Barbosa e a Polícia Militar. O Ministério Público tem sido um parceiro nosso, tem participado das reuniões com os prefeitos. O Coronel Paulo Henrique, né, tem participado conosco, Tenente Barbosa. Então, realmente, nós estamos muito mobilizados, motivados para enfrentar essa pandemia, esse grande desafio, e nós vamos sair mais fortes dessa pandemia, eu acredito muito nisso. Vamos sair logo disso, né? Precisamos do apoio da população para que possamos realmente sair o mais breve possível de tudo isso. Muito obrigado, Rose, pela oportunidade, obrigado ao Cacau, pela oportunidade de estar aqui. Quero dizer que é muito importante explicar para a população essa situação e nós estamos sempre disponíveis para fazer isso. Muito obrigado a todos e, por favor, peço mais uma vez ao povo de Sabinópolis que entenda o momento que nós estamos vivendo. Uma boa noite a todos. Obrigado, Beto, pelas explicações. Nós todos sabemos, né, que nós estamos vivendo aí uma crise sem precedência. Compara-se aí com a gripe espanhola, a pandemia da gripe espanhola, né, que aconteceu mais de 100 anos atrás, em 1918, mas o mundo era outro, né? Novo mundo, novo jeito, outras atitudes devem ser tomadas. A gente precisa achar um jeito de passar por essa situação. O que a gente já sabe é que aglomerar, onde tem muita gente, o vírus circula mais rápido. Sabemos também que as internações por Covid-19, elas são mais demoradas. O tempo que um paciente fica no hospital pode ser muito maior do que a gente pensa. Pela fala do Dr. Luciano, promotor de justiça aqui da nossa região, da nossa comarca, tem um paciente lá em Guanhães há mais de 3 meses internado. Então, não dá para saber o tempo que um paciente vai ocupar aquele leito de UTI ali. Então, é por isso, é para diminuir a velocidade de contágio, que se pede que tenhamos todos esses cuidados, que impeça, né, que a gente impeça aí as aglomerações, que evitemos as aglomerações. Eu chamo agora aqui a secretária Maria Geralda, peço a Maria Geralda que nos fale aí, ela já veio preparada para esclarecer algumas demandas da população, e nós também passamos para ela o que nós temos recebido a respeito da vacinação, a respeito do hospital, do atendimento no hospital aqui, como é feito. Essa semana houve aí um pedido de esclarecimento do Ministério Público sobre o atendimento do hospital com relação às cirurgias eletivas, né, que estão proibidas no estado. Aproveito, deixo aqui aberto para a direção do hospital que queira se manifestar, que queira esclarecer para a população sobre esse assunto. Estamos aqui à disposição. Peço também a Maria Geralda, conversei com aquela aqui antes, que falasse com a população sobre o atendimento em saúde mental, como que está sendo feito, se é possível ampliar esse atendimento em saúde mental, atendimento por psicólogos, psiquiatras, que a gente sabe que a nossa população está precisando muito nesse momento, né? E ela vai falar sobre isso também. E pedir também para ela falar sobre outros atendimentos, como estão sendo feitos os outros atendimentos, as outras demandas da saúde, como está acontecendo esse atendimento. Então, Maria Geralda, seja muito bem-vinda, boa noite.
Boa noite, Rose, boa noite, Cacau, boa noite ao nosso prefeito Beto, ao Tenente Barbosa, né, que tem sido um grande parceiro neste momento. Boa noite à nossa população de Sabinópolis e eu quero deixar aqui uma boa noite especial aos nossos trabalhadores em saúde, os profissionais de saúde do hospital, dos nossos hospitais, né? E da nossa saúde pública que tem se desdobrado diariamente para atender as necessidades da nossa população, que não é apenas a demanda de coronavírus, de Covid-19, né? Junto a isso, nós temos as outras demandas em saúde, as outras doenças crônicas, o nosso trabalho preventivo, educativo, de conscientização, isso tem sido feito diariamente pela nossa equipe de saúde. Hoje nós estamos no 7º dia do primeiro decreto que definiu, né, a nossa microrregião como onda roxa, né? E naquele primeiro momento foi depois de muitas reuniões com os prefeitos da nossa região, com os secretários de saúde, com o Ministério Público, com diretores de hospital. Foi a partir de muita discussão que saiu, né, que foi se publicado o primeiro decreto que aqui em Sabinópolis passou a vigorar a partir do sábado. Então hoje estamos no 7º dia e eu tinha uma expectativa muito grande, né, uma esperança muito grande, continuo tendo, que esse momento tão difícil que estamos vivendo, tão grave, estamos no pior momento da pandemia, né, Covid-19 em nosso país, em nosso estado e em nosso município. Eu tinha muita esperança, né, continuo tendo, de que os 15 dias do primeiro decreto fosse suficiente para a gente diminuir, né, a disseminação do vírus, né, a circulação do vírus em nosso município. Sabinópolis não vive isolado, gente. O problema não é do Brasil, do estado, e Sabinópolis está em outra situação, não. Estamos todos na mesma situação. E a situação é gravíssima, né? Então, a gente estava trabalhando desde o início do ano com essa conscientização para a nossa população, para que a gente não precisasse chegar neste momento de dizer para alguém: nós não temos um leito para oferecer, para dar assistência para o seu ente querido, para você. A gente nunca quis isso, a gente não esperava chegar nessa situação, mas chegamos. É desesperador ver a direção do Hospital de Guanhães dizer para nós que não tem o leito. Para colocar o paciente nesse leito, infelizmente alguém tem que morrer. Porque, como já foi dito aqui, né, pela Rose, um paciente de Covid-19, ele ocupa um leito por muito tempo. Então, não é um paciente que entra hoje e que a gente tenha a esperança de que ele saia daí 2, 3 dias, não. É um paciente, quando chega para um leito do hospital regional, ele é um paciente grave. Porque para atender os casos leves e moderados, nós temos o nosso hospital de Sabinópolis, que não tem a capacidade que nós gostaríamos que tivesse em relação ao tratamento para a Covid-19, mas que também tem buscado, tem se empenhado em atender aqueles que necessitam do hospital. Então, até dezembro e início de janeiro de 2021, o nosso paciente de Covid, suspeito de Covid, né, sintomático respiratório, saía das unidades básicas de saúde direto para o Hospital de Guanhães. E foi pensando em fazer diferente, em mudar essa história, em não ocupar tantos leitos em Guanhães, que não atende só Sabinópolis, que a prefeitura fez um convênio com o Hospital São Sebastião, apoiando num trabalho para atender essas pessoas. Quem fica no Hospital de Sabinópolis?
já que a gente sabe que a capacidade de tratamento para Covid em Sabinópolis não é a melhor no nosso hospital, né? Quem fica é aquele paciente moderado, de leve a moderado. É aquele paciente que durante os dias que ele está contaminado com o vírus desenvolve uma desidratação, uma febre persistente, uma diarreia. Esse paciente entra para o hospital de Sabinópolis, ele é atendido. Se ele precisar de uma internação, o hospital hoje tem 8 leitos para esse tipo de paciente. E a gente espera que todos que tenham essa infelicidade de precisar, a gente espera que ele não passe disso, de caso moderado. Porque se ele se tornar um caso grave, que ele precisar de oxigenação importante, que ele precisar de intubação, ele não vai ter a condição de entrar para o hospital de Guanhães hoje, porque hoje lá não tem mais leito de UTI desocupado. E não é só Guanhães, é Belo Horizonte, é Itabira. E quando eu falo para vocês, Sabinópolis não vive isolado, não vivemos. Todos os dias, segunda, quarta e sexta, sai ônibus de pacientes de Sabinópolis para tratar em Belo Horizonte. Graças a Deus, hoje em dia está diminuído, porque não temos mesmo as consultas em Belo Horizonte, como estamos todos na onda roxa, para diminuir a circulação, o número de consultas também está reduzido, né? Então, o que a gente sabe é que o que a gente precisa é não necessitar desses leitos, evitar que necessitemos desse leito. Então, o objetivo do decreto municipal, do decreto microrregional, do decreto estadual é isso, é diminuir a circulação de pessoas. Só assim a gente pode evitar ser contaminado e só assim a gente pode evitar a necessidade de um leito, né? Que seja um leito comum ou que seja um leito de UTI. A gente acompanha, né? A Secretaria Municipal junto à Prefeitura publica todos os dias o nosso boletim, né? E o que a gente vê é só o número de casos aumentando. Infelizmente, já teve semana da gente notificar em um dia 8 casos positivos, né? Isso é muito grave no município do tamanho do nosso e com a capacidade de assistência igual à nossa. Então, hoje o nosso boletim mostrou que nós temos 23 casos ativos. Esses casos, eles são monitorados e a gente fica muito preocupada de como esses casos vão evoluir. Graças a Deus, eles têm evoluído, a maioria deles para cura, né? Mas a gente já teve óbitos, a gente tem paciente internado, inclusive temos um paciente entubado em Guanhães, né? Então a gente está muito preocupado. Mas o que fazer para a gente mudar essa história? A orientação continua sendo a mesma, gente, não mudou, não apareceu nenhum medicamento milagroso para tratar Covid-19, né? Ninguém ainda descobriu uma mágica para resolver isso, não. Precisamos é nos unir, precisamos é trabalhar sério, precisamos é fazer que as pessoas se conscientizem de que cada um pode fazer a sua parte para a gente sair o mais rápido possível desse grande problema, né? É preciso respeito. É respeitar o outro, é saber que quando eu saio na rua sem máscara, eu posso me contaminar e, consequentemente, eu vou contaminar outras pessoas também. É isso que a gente espera da população, é sensibilidade para entender o momento que estamos vivendo. Não precisamos muito, não. Imagina para vocês uma doença que o contágio dela é evitado com medidas de higienização das mãos, de uso de uma máscara, né? Da gente evitar sair nas ruas sem necessidade. Isso me deixa muito incomodada, sabe? Pensar que no século XXI a gente ainda tem essa teimosia de não entender que eu, quando sou responsável pela minha segurança, eu também sou responsável pela do outro. Eu tenho que respeitar, né, o direito do outro de não ser contaminado. Então, isso é muito preocupante. O nosso hospital de Sabinópolis, ele tem uma equipe boa, a estrutura física do nosso hospital é para hospital de pequeno porte, né, que a gente chama de HPP,
é um dos melhores, né? A capacidade, a estrutura física é muito boa. Temos profissionais muito capacitados lá dentro. Eu me orgulho de ser técnica de enfermagem e saber que os técnicos de enfermagem do Hospital de Sabinópolis e da Saúde Pública de Sabinópolis são destaques na nossa região, fazem diferença na nossa região, né? Isso para nós é motivo de orgulho. Mas a gente sabe também que tem profissional lá dentro, médico, que não tem ainda a habilitação para cuidar de caso Covid-19. O profissional indicado para cuidar do caso de Covid-19 grave é um intensivista. Nós não temos. O Hospital de Guanhães está na maior luta para conseguir esse profissional. E não é só esse profissional, não. O Hospital de Guanhães está com dificuldade de conseguir hoje médicos, clínicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Na última reunião, na última semana, o diretor pediu socorro, Maria Geralda, socorro, Beto. Consegue profissionais aí para nós. Infelizmente, nós conseguimos um enfermeiro só, né? Porque a gente sabe que médico está muito difícil. Técnico de enfermagem, nós estamos numa luta diária. Nós temos uma campanha de vacinação, onde a gente está todos os dias remanejando os nossos profissionais para dar conta de fazer essa campanha do jeito que gostaríamos. Não temos como fazer do jeito que gostaríamos, porque os nossos técnicos de enfermagem, o nosso médico, os nossos enfermeiros também adoecem. O nosso profissional da Secretaria de Saúde é humano, ele também pode contrair coronavírus, ele também vai ter o mesmo direito de se afastar por 14 dias se ele tiver positivo. Então, gente, precisamos pensar. Hoje, nós tínhamos 2 técnicas de enfermagem afastadas por estar suspeito para Covid-19, uma levando um paciente para Belo Horizonte. Então eu tinha 3 profissionais a menos, sendo que a nossa escala, ela é assim, a coordenação da atenção básica já passa a noite preocupada com o que vai achar no dia seguinte, né? Porque pode, no outro dia, a gente ter um técnico a menos, um enfermeiro a menos, um médico a menos. Então isso é muito sério, sabe? A população, eu creio que nós podemos fazer diferente. Eu acredito na nossa população, eu acredito na sensibilidade e no compromisso com a vida que Sabinópolis sempre teve. Então, por isso, eu não perco a esperança de que a gente vai sair disso muito em breve, que a gente vai poder, sim, voltar a atender os nossos pacientes hipertensos, que estão sendo atendidos de forma muito remota, né? Muito diferente. Infelizmente, gente, não tem como a gente levar mais 60 hipertensos para uma unidade como a gente levava num turno para fazer atendimento e para distribuir as receitas das medicações deles. Eles estão sendo atendidos de acordo com a necessidade, que é uma orientação da nota técnica expedida pela regional, né, que a gente atende o que for de mais urgente, mas isso não é bom, já estamos sofrendo a consequência disso, já tivemos mais de um caso de AVC grave esse ano, né, uma coisa que a gente via em Sabinópolis e no estado, mas com muito menos frequência. Então isso tudo é muito grave, né, as nossas gestantes não podem deixar de ser atendidas, as nossas crianças não podem deixar de ser atendidas. Aí hoje a gente fala uma logística da vacina, né, que eu vou explicar ainda mais para frente, para a gente não causar aglomeração nas unidades de saúde. Hoje eu fiquei muito preocupada quando eu cheguei na parte da tarde na secretaria, porque eu vi uma certa aglomeração, ainda que pequena, mas não é o que nós queremos, né? Porque nós tínhamos idosos tomando vacina, nós tínhamos profissionais de saúde tomando vacina e nós tínhamos uma população colhendo teste porque está suspeito. Então, assim, a testagem aumentou muito. Segunda-feira nós temos agora, né, 20 pessoas aguardando para fazer teste para Covid-19 já agendados. Isso é muito grave, isso é muito sério mesmo. Então, a gente precisa continuar pedindo isso para a nossa população, que fique em casa,
que não saia de casa sem máscara. Isso é muito complicado, gente. Não tem, é uma coisa muito simples e que a gente já está usando há um ano, né? Então não está na hora de tirar a máscara. Quando tiver, eu também vou tirar. Mas não está na hora de tirar a máscara. Precisamos continuar sim usando a máscara, tá? E aí eu queria falar um pouquinho só, Rose, como funciona o fluxo do atendimento no hospital, tá? A gente tem 6 unidades de saúde atendendo a atenção primária. Temos 6 PSF atendendo, né? Os 6 têm sala de vacina, graças a Deus, funcionando direitinho, apesar de que nossos profissionais estão exaustos, viu? Eles estão exaustos de trabalhar, mas não vamos perder a esperança, nós vamos continuar trabalhando sim, porque acreditamos que vai passar, que vai chegar um momento que isto fará parte apenas da nossa história. Apesar de ser uma história triste, onde perdemos tantas vidas, gente. Quando a gente fecha o olho, a gente não acredita que a gente perde quase 3.000 pessoas por dia por causa do coronavírus. Isso é assustador. Mas aí a nossa unidade de saúde, ela atende o máximo de pessoas que dá para atender naquele dia suspeito de Covid-19. Se você não conseguiu atendimento na sua unidade de saúde, procure o plantão Covid-19 no hospital. Porque a prefeitura, através do prefeito, né, ele fez um convênio para manter a porta aberta. Então, vocês podem ir, não precisa de encaminhamento de forma nenhuma, tá, gente? Não tem necessidade de encaminhamento. A gente só pede que a população não vá sem antes tentar o atendimento na unidade de referência dela. Mas se você chegou na unidade e a médica está atendendo pré-natal e o número de pacientes para serem atendidos já está além da capacidade daquela unidade, procure sim o plantão Covid-19, que assim, eu tenho certeza que lá vai ter profissionais para estar acolhendo a sua necessidade e atendendo você. Quanto às unidades básicas de saúde, nesta semana, com o novo decreto, com a nova classificação da onda roxa, tivemos que tomar fazer algumas mudanças para que a nossa população circule o menos possível nas ruas, né? E nas unidades, consequentemente, na Secretaria de Saúde. Então, desde terça-feira que a gente tomou algumas medidas na Secretaria de Saúde, alguns ajustes foram feitos. Então, o que a gente tem hoje para atender nossa população? Que os nossos agendamentos, por exemplo, sejam feitos o máximo por telefone. Então, hoje, o nosso usuário da unidade de saúde, o nosso usuário do SUS, da UASF, ele não precisa pegar o pedido de exame que o médico vai entregar para ele no final da consulta e no outro dia ir para a fila de laboratório agendar. Não. Esse paciente, com esse resultado, vai deixar essa solicitação de exame na unidade dele. A recepcionista, a enfermeira, o agente de saúde, é a equipe indicada para estar fazendo esse serviço para você. Então, eles vão pegar seu pedido de exame, vão ligar no laboratório, vai ser agendado por equipe, então cada população vai ter o dia que ele vai se deslocar para a coleta. Infelizmente a gente não conseguiu levar a coleta para a unidade de referência, foi tentado, mas a gente esbarrou na situação, porque você imagina o Cristal, Monsenhor Amantino, que é uma população muito grande. Imagina que de manhã tem 25 pessoas lá esperando consulta e a gente ainda põe 15 pessoas ou 20 pessoas para colher exame, aí a gente ia estar tirando a aglomeração de um lugar e levando a aglomeração para outro lugar. Então, pensando nisso é que a gente não levou. Mas você precisa do transporte, do serviço de transporte, tem uma consulta, um retorno, oncologia, por exemplo, que infelizmente nessa semana foram 5 casos novos para tratamento de oncologia em Sabinópolis. Esse paciente que vai para Belo Horizonte, ele não precisa ir na sala de Rosiano fazer agendamento mais.
Ele tem o telefone está disponibilizado no site, numa nota informativa que a Secretaria de Saúde publicou. Nessa nota tem o número do telefone do transporte. Esse telefone tem o WhatsApp. Então vocês vão encaminhar a foto do seu cartão SUS e da sua identidade e do seu acompanhante, consequentemente, para este número, para esse WhatsApp. O Rosiano vai fazer o seu agendamento e você vai chegar no ônibus sem ter passado pela sala de agendamento. Tudo isso são medidas para evitar que vocês saiam de casa, tá? Tudo isso são medidas para diminuir a circulação do vírus, para proteger vocês e proteger os profissionais também. Porque da forma que estava andando, o número de pessoas circulando na Secretaria de Saúde, por exemplo, daqui a pouco a gente não ia ter mais equipe de saúde para trabalhar, porque apesar de todos os cuidados, a gente sabe que a gente ainda está sujeito a se contaminar. Então, mudou alguns fluxos de atendimento, os nossos telefones estão disponíveis para vocês, nós temos o Telecovid que está funcionando 24 horas. Tá? Está sendo muito usado para denúncia. Eu queria pedir à população, não é esse o objetivo do Telecovid. O Telecovid é para monitoramento, para orientação, para acolher, para orientar e para dirigir para onde tiver que ir o nosso paciente. Mas as denúncias que a gente tem recebido, a gente tem encaminhado para a vigilância sanitária, que consequentemente toma as atitudes necessárias junto ao Tenente Barbosa e à Polícia Militar, nossos parceiros neste momento, tá? Então, o que a gente espera é que a população nos ajude. Estamos, sim, exaustos, estamos trabalhando muito, mas não vamos arredar pé, vamos estar fazendo tudo que a gente puder pela nossa população. Somos trabalhadores do SUS, o SUS é universal, a gente vai trabalhar sim, levando em consideração a igualdade e a equidade, que são princípios do SUS, tá? Me preocupa muito as demais demandas que a gente já tem, né? Eu falei aqui da oncologia, do AVC, que é preocupante demais, né? E essas medidas que a gente tomou, gente, para diminuir a circulação das pessoas no serviço de transporte, no laboratório, na secretaria, foi o medo que eu tive nessa semana de perder muitos profissionais na saúde, no sentido de afastarem por 14 dias, né? E a gente ficar sem profissional para atender a nossa população, tá? A gente tem muita notícia boa, né? Seria melhor que não fosse necessário essa medida, mas o nosso prefeito conseguiu, através da Anglo América, não sei nem se ele vai ficar satisfeito de eu falar, porque não combinamos que eu diria isso, mas ele conseguiu uns testes, né? Na verdade, são 1000 testes, de PCR, RT-PCR, que hoje é o teste mais confiável para a Covid-19. Dá para a população? Não. Então tivemos que montar estratégias de como será usado esse teste, e esse teste vai ser usado com muita segurança, com muito compromisso, com muito respeito para aquela população que realmente, aquelas pessoas que realmente necessitam desse teste. E eu acho que neste momento a gente precisa ver sim os nossos profissionais da segurança pública, os nossos profissionais da Secretaria de Saúde e demais secretarias da Prefeitura Municipal de Sabinópolis. A gente tinha nessa semana, do final da semana até o início dessa, 4 casos de suspeitos de Covid numa mesma secretaria. Então esses profissionais são suspeitos, eles podem estar positivos, se tiverem, vão ficar afastados o tempo que for necessário para se cuidarem e voltar ao trabalho normalmente, mas se eles estiverem negativos, eles são soldados que a gente precisa muito deles nessa guerra, tá? Então, a gente já recebeu a primeira remessa desse teste. Amanhã eu vou estar incansavelmente o dia inteiro debruçada num protocolo que eu não consegui terminar hoje,
para atendimento dessa demanda e a gente vai estar colhendo esse material no município e enviando para Cerro, que é o laboratório que vai fazer para nós, porque o nosso laboratório não tem ainda capacidade para fazer esse tipo de exame, né? Esse PCR, ele é enviado para a FUNED, agora vai ficar mais fácil, a gente vai enviar para o Cerro, o resultado vai ser mais rápido e liberado pelo Hermes Pardini, tá? Eu não posso deixar também, Rose, de falar um pouco sobre as nossas vacinas, né? A vacina hoje talvez seja a maior ansiedade da nossa população, né? Então eu tenho dito em todas as oportunidades que a TV em Foco me deu ou que eu fiz algum pronunciamento, eu tenho dito para a população: gente, eu jamais faria algo para prejudicar a nossa população. Eu tenho compromisso com o que eu falo. Eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu assumo. Então, eu estou sendo muito questionada por causa da vacina e conversando hoje na hora do almoço com o promotor Luciano, que me ligou. Eu disse para ele: doutor, eu estou muito tranquila em relação à vacina, porque em momento nenhum eu descumpri qualquer orientação do protocolo do Ministério da Saúde. Não saí nem um momento da linha, porque eu sou profissional de saúde, eu estou na Secretaria de Saúde, mas eu não estou na linha de frente, então eu não fui vacinada, né? Eu tenho essa segurança, eu estou sendo muito cobrada. As pessoas têm que prestar atenção no que chega de informação certa para nós, né? Infelizmente, nós temos grupos, como por exemplo, os taxistas, que se eu fosse fazer o protocolo do Ministério da Saúde, eu acredito que os taxistas são grupo de risco, porque eles eles não escolhem quem entra no carro deles. Mas a orientação que eu tenho para vocês é que continue usando máscara, que continue usando álcool em gel, porque essa é a orientação para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. Nós não temos vacina, ainda não veio vacina para eu vacinar os taxistas, né? Então, assim, gente, vamos prestar atenção no que vem de orientação para a gente sobre distribuição de vacina. Vamos deixar de maldade, vamos parar com isso, certo? O que campanha já acabou, nós estamos aqui para lutar pelo nosso povo. Eu sou funcionária do SUS e eu jamais usaria um insumo do SUS, um recurso do SUS indevidamente. Então não façam isso, é desnecessário. Eu estou um tempo horroroso para responder uma coisa que eu já respondi anteriormente, né? E nessa questão dos taxistas, com todo respeito, é um grupo que eu tenho maior respeito por eles, né? Eu ainda falei: nossa, consegui para o taxista, por favor, vacina o meu marido, né? Que tem mais de 60 anos, vacina o Tenente Barbosa para nós, a Polícia Militar. Então, assim, não é decisão minha. Eu não tenho como decidir isso. Eu tenho como cumprir o que me foi proposto, respeitando as normas, as regras e principalmente a vida, tá? Então, até hoje, nós recebemos 1.340 doses de vacina para a primeira dose em Sabinópolis. Nós já vacinamos, já aplicamos 966 doses, desculpa, nós recebemos 1.340 doses, vacinamos já 966 pessoas e o restante que nós temos, podem fazer as continhas de vocês aí, fiquem à vontade para isso, o restante de vacina que nós temos armazenado na nossa rede de frios, desse restante 244 doses são para a segunda dose. Eu não posso tirar daquela pessoa que tomou a primeira dose, eu tirar o direito dela de tomar a segunda. Porque essa imunização, essa garantia de que você está protegido, ela só acontece 20 dias após a segunda dose. Se eu fizer a primeira dose e usar a segunda dose sua numa outra pessoa, daqui a 30 dias, 40 dias que você tomou a primeira dose de Coronavac, a sua
a sua proteção, né, a sua imunidade vai estar caindo a zero e a gente vai perder a primeira dose que foi feita. Então, eu peço a vocês, confiem em mim. Eu não tenho por que fazer errado. Eu não tenho por que vacinar quem não tem que ser vacinado. Eu não tenho condição de responder pelo meu erro. Eu não tenho condição de comprar vacina para ninguém. Eu só peço isso. Confie. Vai na secretaria. Os dados estão todos lá, né? A gente tem assim, a segurança do que está fazendo. Eu confio na minha equipe, não tenho nenhum motivo para não confiar na coordenação da atenção básica, na coordenação da epidemiologia. A nossa coordenação de vigilância sanitária está trabalhando, o Tenente Barbosa está aqui na minha frente e ele sabe disso, porque os dois trabalham juntos o tempo inteiro. Então nós estamos numa batalha e os nossos soldados são muito valentes e eu preciso que eles sejam respeitados, tá? Nós temos 2 tipos de vacina até hoje, que é a Coronavac, a primeira dose é feita e a segunda pode ser feita até 30 dias. E nós temos a AstraZeneca, que a primeira dose é feita, a segunda é feita depois de 90 dias, tá? Então, assim, é isso que eu queria dizer para vocês. Aí a Rose me falou, Maria Geralda, fala um pouco de saúde mental. Rose hoje é uma das nossas maiores preocupações. Porque a nossa equipe está adoecendo. Eu tenho funcionário hoje, nós temos a prefeitura, em especial a saúde, profissionais que falam, Maria Geralda, eu não consigo dormir. Porque a vacina, o vírus, o povo, a pressão, o decreto povoa a minha mente a noite toda. Tá? Então, Rose, é uma preocupação. Antes disso, a gente já tinha uma demanda grande de usuários que precisam do tratamento de saúde mental. Nós temos pessoas internadas para tratamento de saúde mental. Então, assim, coincidentemente, hoje, eu, junto com a coordenação da UASF, a Kátia, psicóloga, a gente estava tentando ver uma possibilidade de contratação de um profissional da psiquiatria, Rose. Não tá fácil. A 173, que é a lei, né, que nos orienta sobre as medidas que a gente deve tomar em relação a custos, a profissionais, ela deixa a gente meio que amarrado em relação a isso, sabe? Isso é muito preocupante, porque se eu contratar neste momento, se a prefeitura contratar um psiquiatra, nós temos que justificar e temos que convencer por que a gente contratou um psiquiatra neste momento. E eu acho extremamente necessário, porque os nossos profissionais estão adoecendo. O psicólogo, a gente precisa de mais dele, porque o psicólogo, neste momento, precisa apoiar nossos profissionais, né? A gente está trabalhando desde o ano passado de forma um tanto atribulada, né? Sem ter férias, sem ter momento para pensar. A gente está vivendo de uma forma que a nossa vida própria, né? A minha casa, a casa do enfermeiro, a casa dos meninos da secretaria. Amanhã, para você ter ideia, eu pedi a menina do Compras de Estação, do Compra, da Tesouraria, da Contabilidade, a menina que trabalha com saúde, vigilância em saúde, a nossa profissional que está lá no Departamento de Planejamento em Saúde, para trabalhar amanhã comigo, porque tamanha demanda que a gente tem. Então, eles precisam também de cuidado, eles também precisam alimentar, eles também precisam hidratar, eles também precisam descansar, eles também precisam dormir. Mas, para isso, a gente precisa que o nosso povo nos apoie para que essa pandemia passe logo, tá? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu fico muito mexida quando eu ouço o diretor do Hospital de Guanhães dizer que está desesperado. Eu trabalhei com ele 23 anos naquele hospital, é a minha casa, e eu fico muito assustada, né? E ainda falo com as meninas, se tiver um infartado hoje precisando de um leito, se acontecer um acidente, uma coisa mais imprevisível, né? Nós não temos um leito. E isso é muito sério. E a nossa população, Rose, por mais que ela seja resistente à nossa orientação, eu ainda acredito que ela pode fazer diferente, tá? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu estou à disposição da nossa população na Secretaria de Saúde. Podem ligar na Secretaria de Saúde. Se eu não puder atender,
eu marco, agendo um horário para atendimento, tá? A gente está vivendo uma situação muito séria com a medicação. O nosso número de medicamentos ofertados na farmacinha do SUS diminuiu muito. Isso já foi solicitado pelo Estado e o Daniel mandou para mim ontem inúmeras empresas que a gente vai ter que notificar porque ganhou a licitação, né, com o Estado, mas não ofertou não trouxe a nossa medicação, ainda não chegou na nossa secretaria, não chegou na nossa farmácia. Então, assim, são muitas coisas que a secretaria, a prefeitura envolve para atender a nossa população. Era isso, eu espero ter respondido às suas demandas. Te agradeço muito, Cacau. Cacau, eu peço desculpa, às vezes eu fico impaciente com seu marido. Porque Cacau fica insistindo para eu falar, mas eu não consigo falar agora, né? Mas é porque eu fico muito mutuada, Cacau, porque eu sei da minha obrigação de passar as informações e eu sei do interesse do nosso prefeito que seja muito transparente cada ação que a gente for fazer com o nosso povo, com o nosso recurso público, tá? Eu sei dessa responsabilidade. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Nós aqui agradecemos a presença aí da Maria Geralda. Como ela disse, nós estamos aí vivendo uma guerra, né? E Sabinópolis, gente, é uma cidade muito pequena. Nós todos nos conhecemos, todos conhecem a Maria Geralda, a pessoa Maria Geralda. Então, pensar um pouco, conhecemos aí também o prefeito Beto, então é só raciocinar, vamos deixar de lado aí as questões políticas, né, e fazer o melhor para o coletivo, né, pensar na população no geral. Nós temos agora aqui o Tenente Barbosa, que vai nos falar um pouco sobre o cumprimento desse decreto, as dificuldades que ele tem encontrado. E por que ele encontra essas dificuldades? Justamente por causa dessa guerra que a gente está vivendo, o mundo todo está vivendo, mas o Brasil em especial está numa guerra de grupos, uma guerra de interesses. E é isso que está atrapalhando, que está nos atrasando com relação à pandemia. O grupo, Maria Geralda, como você falou bem aí, com relação à questão dos grupos, né, da maldade, eu sou uma pessoa curiosa, estudiosa, curiosa, observadora do comportamento humano, e eu não observo para julgar, não, observo para aprender, para desaprender e para reaprender. E hoje a gente vê o quê? A gente vê um grupo que não acredita na doença, um grupo que nega totalmente, né? Acha que tudo isso é invenção. Vemos um grupo que acredita em medicamentos que teriam eficácia aí com relação à Covid. E temos um grupo um grupo maior que acredita, que tem medo, que está aí desesperado, o comerciante que às vezes acredita, tem medo, segue o protocolo, mas está aí sem saber o que fazer com as suas contas, né, no final do mês. E eu entendo isso, todos nós entendemos isso, mas é preciso agora pensar no coletivo. O que a gente pode fazer para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa crise, né? E essa guerra, né, de grupos acaba trazendo aí resistências ao que é proposto, ao que é imposto pelo decreto, e é sobre isso que eu quero que o Tenente Barbosa fale aqui com a gente um pouquinho, sobre as dificuldades que ele tem encontrado, né, com relação ao decreto, sobre também a zona rural, que tem vindo muita denúncia, muitas pessoas falando sobre o que tem acontecido na zona rural, o descumprimento do decreto na zona rural, e também sobre as outras demandas da Polícia Militar, como é que eles estão conseguindo conciliar isso, como está sendo o trabalho. Boa noite, Tenente Barbosa, fique à vontade. De licença aqui para tirar minha máscara, nós estamos em local controlado. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite, senhora secretária de saúde. Boa noite, Pedro, nosso amigo, né, já de datas. Boa noite, senhora Rosa. Boa noite para todos os internautas aí que acompanham o TV em Foco dos Vales. Agradeço o espaço mais uma vez. Como o nosso prefeito falou, realmente nós estamos exaustos. Nós estamos trabalhando aí diuturnamente para garantir
que toda a lei seja cumprida, os decretos sejam cumpridos. O decreto que foi editado agora, ele é muito mais rígido, ele restringe inclusive a circulação de pessoas. Às vezes as pessoas falam que é lockdown, que é fechar tudo, não é. Na verdade, está restringindo a circulação de pessoas de 8 às 5 da manhã. Restringir não quer dizer que está proibindo. Pode sair? Pode sair, mas tem que justificar. Qual que é uma possibilidade que pode sair? A pessoa precisa ir ao médico, precisa ir ao hospital. O que não pode é a pessoa ficar circulando sem necessidade, sem ter o que fazer, ficar na rua por ficar. Isso causa transtorno, isso pode trazer problema, pode estar transmitindo o vírus. Então, por isso está sendo restringido essa circulação de pessoas na rua. E a Polícia Militar está ali para poder fazer com que se cumpra o decreto. Na área do nosso pelotão, que pertence ao 3º pelotão, Sabinópolis, Paulistas e Materlândia, os nossos militares estão instruídos e orientados para, em princípio, usar a tolerância, orientar, agir só em último caso, porque às vezes realmente a pessoa não tá instruída ainda, às vezes não tem conhecimento, então a gente está usando muito bom senso, várias vezes a gente encontra, essa noite eu trabalhei à noite, encontrei várias pessoas na rua, inclusive sem usar máscara, aí a gente usa o bom senso, conversa, explica, talvez isso faça com que ela entenda que não pode, isso vai trazer um problema maior, porque se ela adquire uma doença e vai para a casa dela, ela vai levar para a família, e aí ela não vai querer ser uma portadora da doença para levar para o pai, para a mãe, é por isso que está sendo restringido a circulação de pessoas, porque, como o nosso prefeito falou, não temos leito, não temos vaga. Se a pessoa adoecer e precisar entubar, infelizmente ela vai sofrer na porta do hospital e não vai ter como ser socorrida. Então a Polícia Militar, senhora Rosa, ela está ali para garantir. Nós temos desdobrado, na segunda-feira mesmo, como a nossa secretária de saúde falou ali, nós temos uma parceria muito boa. Segunda-feira nós estamos indo fazer a escolta da vacina, como sempre está sendo feito lá em Diamantina, vai uma equipe da secretaria, mais uma equipe da PM, então aumentou de forma considerável o nosso trabalho, além das nossas ocorrências diárias. Na última reunião que nós tivemos, solicitei lá do senhor prefeito que pudesse disponibilizar funcionários para poder acompanhar a Polícia Militar, foi disponibilizado. Hoje nós temos uma patrulha, muito obrigado por isso, senhor prefeito. Nós temos uma patrulha que faz o patrulhamento em conjunto com a Polícia Militar, inclusive rodaram comigo ontem e a gente passou visitando todo o comércio, mas infelizmente ainda temos pessoas que descumprem. A gente vai lá, usa o bom senso uma vez, 2 vezes, nós não podemos ficar usando o bom senso o tempo todo. A pessoa tem que entender que lei foi feita para cumprir. E não sou eu que estou obrigando. A lei está falando, eu tenho que cumprir, senão eu vou estar prevaricando. Infelizmente, nós tivemos comércio aqui em Sabinópolis que foi necessário ser fechado e interditado por um certo período. Foi registrada uma ocorrência, foi encaminhado para o Ministério Público, que certamente vai responsabilizar o proprietário. Então, a gente, por parte da Polícia Militar, não é interesse nosso. Nós não estamos aqui para poder ficar fechando o comércio, interditando, ficar cobrando. A nossa missão hoje aqui em Sabinópolis é ajudar, é colaborar, é socorrer a nossa população. Então, eu peço encarecidamente que, principalmente os comerciantes, os donos de bares, principalmente, que eu penso que é um dos locais que mais tem transmissão dessa doença, eu peço encarecidamente que não descumpram. Não faça, não use aquele jeitinho, entra para dentro, fecha a porta. Está proibido o uso e a venda de bebida alcoólica no nosso município. O decreto restringe isso e nós estamos cobrando à risca. Então, ajude a população, ajude a Polícia Militar, está ajudando a si mesmo. Os comerciantes, a gente entende o lado de cada um de vocês. Principalmente, eu ouço muito o cara me falar que tem conta. Então eu estou com a conta. Prefere esperar a conta pagar amanhã ou prefere pegar a doença? Porque se pegar, pode ser que ele não consiga nem pagar a conta. E se ele puder esperar, ele vai conseguir pagar a conta depois.
Nós, por parte da Polícia Militar, nós, né, estamos aqui para ajudar. A Rose me questionou aqui como tem sido feito na zona rural. Eu já visitei várias zonas rurais, visitei bares e notifiquei o proprietário do comércio, cientifiquei da responsabilidade dele se manter o comércio aberto, registrei, deixei registrado, porque se a gente voltar de novo, a gente vai ter que tomar providência. Primeiro a gente vai lá, usa o bom senso, orienta, mas a gente vai ficar orientando sempre? Não dá. Então, eu tenho visitado as zonas rurais aí, né, e tenho avisado, eu tenho pessoalmente, para poder conversar com a nossa população. O momento não é um momento de ficar brincando. A Polícia Militar não está aqui mesmo, não tem ninguém fiscalizando. Isso é consciência de cada um. A pessoa tem que colaborar. Porque se ela não colaborar para que isso passe logo, isso vai perdurar por um longo tempo. E aí vai morrer mais gente. Então, se a pessoa colaborar, até que tenha vacina, como o nosso secretário de Saúde falou, que é uma ansiedade da população, inclusive nós que estamos na linha de frente, né, não tomamos vacina, nós estamos em contato direto, mas para isso eu estou sempre usando a minha máscara, sempre nas viaturas nós temos o álcool, então é uma medida que a gente tem tomado e graças a Deus nós temos cumprido com o que o protocolo diz. É fácil, uma coisa fácil, por que não cumpre? Encontro sempre com pessoas na rua sem máscara, me falam, não, eu deixei em casa. A máscara em casa não vai te proteger. Ajude, você não está me ajudando, está ajudando você mesmo. Então isso é uma coisa que talvez a pessoa, a Rose acabou de falar isso aqui, a pessoa não acredita, a pessoa acha que não acontece, mas só vai acreditar quando acontecer com ela. E não espere acontecer com você. Eu, como parte da Polícia Militar, estou à frente aqui no comando, oriento sempre os meus policiais. Primeiro chega e orienta, né, com educação e tal. E a gente tem encontrado muita resistência por parte da população, do comércio, comerciante principalmente. A pessoa, a polícia vira as costas, aí quando volta está aberto de novo, tem que falar de novo. E a gente chega a um ponto que a gente tem que tomar a providência. O remédio é amargo, mas ele vai fazer o efeito. Então, eu solicito encarecidamente, nós não podemos brincar. O momento é crítico. O decreto vai restringindo conforme as coisas vão evoluindo, a doença vai evoluindo. Então, hoje, se a gente está na onda roxa, é porque nós quisemos que chegasse nessa onda. Porque se a própria população também colaborasse, poderíamos estar com o comércio aberto, a gente poderia estar transitando, mas de forma segura, usando a máscara, higienizando as mãos. A gente não faz isso, então vai restringindo. Então a própria população, ela deixou que chegasse a esse ponto. Isso é uma questão também questão de consciência. Se a pessoa tiver consciência de que ela é responsável também por tudo isso, pode ter certeza que nós não teríamos chegado nesse momento. Nós só chegamos porque nós deixamos. Eu digo nós, eu também estou incluído no meio, né? Porque talvez eu não tivesse cobrado, seja mais rígido antes, talvez não tivesse chegado nesse momento. Mas ainda há tempo, né? Podemos, a partir de agora, tentar diminuir esse índice de contaminação respeitando o decreto. Porque as pessoas falam, não, isso é um abuso, isso está sendo oprimido. Não é. Isso foi pensado. E qual que é a forma para a gente diminuir o índice de contaminação? Diminuindo o índice de aglomeração. As pessoas estão aglomerando e está continuando o índice de contaminação. Então, esse decreto é para realmente tentar inibir, afastar. As pessoas recolhem mais cedo para casa, ela não tem necessidade de ficar na rua. Para que ela vai ficar na rua à toa? Se não tem nada para fazer, fica em casa. É a melhor forma da gente estar voltando lá para a onda vermelha, amarela, ou até a verde. Isso é questão de tempo, mas nós precisamos passar por isso. E a população que é a maior interessada, e é ela que vai fazer voltar para a onda vermelha, para a onda amarela. Não é a Polícia Militar, não é o prefeito, é a população colaborando. O decreto, a gente pode fazer N decretos. Se a pessoa não cumprir, não vai valer nada. Então, a gente está ali para fazer cumprir, é justamente para isso. Para que a gente passe por esse momento o mais rápido possível,
para que a gente volte à nossa vida normal. Eu também preciso voltar à minha vida normal. Hoje eu não estou tendo uma vida normal, sinceramente. A gente trabalha assim, diuturnamente, os meus policiais também. Às vezes eu tenho que caçar uma folga, eu preciso de você. E o policial não pode falar não. Se eu falar que eu preciso, acabou. Então, infelizmente, nós estamos esgotados, mas nós não vamos desistir. Enquanto não passar essa onda, nós vamos estar ali firmes, trabalhando, né? E eu peço a todos, principalmente de Sabinópolis, Paulista, Materlândia, que faz parte do nosso pelotão, os policiais de lá também estão orientados para isso. Primeiramente, a gente vai usar o bom senso. Se por fim o bom senso não prevalecer, nós vamos tomar as providências cabíveis, né? Quais sejam? Registrar ocorrências, se for o caso, conduzir a pessoa por desobediência. Inclusive, nós tivemos isso aqui em Sabinópolis. O proprietário ameaçou, inclusive, os fiscais. Isso não pode. Os fiscais estão lá para ajudar a pessoa. E ela ser ameaçada para ela não fazer o trabalho dela, infelizmente, nós tivemos que tomar as providências. Foi conduzido, foi registrada a ocorrência e vai responder. Não precisava disso. Eu penso que poderia ter resolvido lá numa simples conversa amigável, né? Usado o bom senso. O funcionário, o proprietário poderia entender muito bem que ele está fazendo a parte dele, ele está ajudando e colaborando. E nós só vamos vencer isso se cada um entender que se ele não fizer a parte dele, não adianta a polícia militar estar lá obrigando. Se ele não fizer e ele pegar, na hora que chegar lá no hospital, ele não vai ter a vaga dele. E aí, não vai ser culpa minha, porque a minha parte eu fiz. Vai ser culpa dele, porque não fez a parte dele. Então eu quero, mais uma vez, Pedro, Rose, né, seu prefeito, sua secretária, sempre que precisar da Polícia Militar, nós estamos à disposição. Nós temos uma parceria boa, tanto na área da saúde, em todas as áreas do município. Nós estamos aqui para realmente ajudar a população, para poder trabalhar em prol de um bem comum, salvar a vida. Né? Porque se a gente não fizer isso, se não tiver essa intervenção, a gente vai ver as pessoas morrer e a gente não vai ter o que fazer. Né? Então, agradeço mais uma vez imensamente, agradecer o Pedro, agradecer o nosso espaço aqui e, mais uma vez, a Rose me lembrou aqui da zona rural. Nós temos um telefone celular que ele fica na viatura. Se tiver alguma aglomeração, um bar aberto, pode ligar diretamente para o telefone, né? Ele é o 99987-9749. Esse telefone é o telefone da viatura. 99987-9749. Pode ligar, pode fazer as suas denúncias, todas vão ser checadas. A princípio, se a gente for num local que a pessoa já tinha sido orientada, nós vamos tomar as providências. Mas hoje não adianta a pessoa falar que não tinha conhecimento, porque está sendo amplamente divulgado e eu espero não ter que fazer outras ocorrências da natureza que nós fizemos agora. Porque não é o interessante para nós, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer com que todos entendam que nós estamos vivendo um momento difícil e que nós precisamos de cada um da nossa população para que nós vencemos essa guerra. Mais uma vez agradeço, Pedro. Boa noite a todos e meu muito obrigado. Nós é que agradecemos a presença de todos aqui, agradecemos a presença do prefeito, agradecemos a presença do tenente Barbosa e também da secretária Maria Geralda. Num dia em que o Brasil conta aí com 2.815 óbitos, um dia triste, né? Mais um dia muito triste para o nosso país, nós temos aqui o boletim da cidade de Sabinópolis, o boletim Covid, onde hoje temos aí 220 pessoas curadas. Muitas pessoas falam sobre a possibilidade, por que a gente não dá ênfase aos casos curados. Na verdade, é que isso já é esperado. Eu me lembro bem da fala lá do ministro Mandetta, lá no ano passado, no mês de março do ano passado. 80% da população vai passar por isso muito bem, obrigado. O problema é os 20% que podem ter complicações. Então, que bom, 220 curados. Temos hoje 24 casos ativos,
infelizmente com 2 óbitos, né? Isolamento domiciliar, 37 pessoas aguardando aí, né, a avaliação. Internação, 3 pessoas. Esse é o boletim de Sabinópolis hoje. E eu vou finalizar a fala de hoje, a nossa conversa de hoje, com um comentário, que nós tivemos vários comentários, e eu escolhi um comentário da Maria Martinha, que é uma servidora da saúde, né, Maria Geralda? E eu gostaria vou ler o comentário dela, e gostaria que todo mundo, seja de qual for o grupo, seja o grupo que não acredita na doença, o grupo que acredita que tem remédio, vamos pensar nos servidores da saúde, porque desses servidores aí não tem como você falar nada. Você está vendo o trabalho deles, todo mundo está vendo o trabalho dos servidores de saúde. Não tem como ser contra o cansaço, o desespero, você ser contra o desespero que está aí os servidores de saúde da nossa região e do país inteiro. A Maria Martinha fala assim: Maria Geralda, pela sua fala e preocupação, parabéns, Maria Geralda, pela sua fala e preocupação com o funcionário da saúde. Estamos vivendo tempos temerosos, onde todos estão fazendo o possível e até ultrapassando os próprios limites, correndo risco para poder oferecer o melhor para a população. Não conseguimos agradar a todos, mas o possível e mais um pouco está sendo feito. Orgulho de estar fazendo parte dessa equipe, embora seja árduo, cansativo, mas pedimos que Deus nos fortaleça e que essa crise passe logo. Se sobrevivermos, vamos precisar de psicólogos, sim. Que Deus ajude, né? Vamos precisar, sim, todos. As crianças vão precisar, mas com fé em Deus e com a participação e a colaboração de todos, nós vamos vencer essa guerra. Uma boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, fiquem com Deus também.